Telmário, nosso presidente, nesse momento, agradeço ter aceito a presidência para que eu possa fazer uma pequena referência, como outros já fizeram aqui, sobre o famoso IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação de Base no Brasil, que é uma vergonha. Eu quero aqui chamar a atenção de uma coincidência. O IDEB foi divulgado quase que no mesmo dia em que completava 15 anos do atentado terrorista que derrubou as Torres Gêmeas. Eu digo isso, essa coincidência, porque há uma correlação entre esses dois fatos. O que aconteceu nos Estados Unidos foi um ato terrorista da maior brutalidade que se pode imaginar, que caracteriza o terror. Uma brutalidade. O assassinato de milhares de pessoas indefesas, salomedeiros, civis que não estavam em guerra, estavam no local de trabalho e, de repente, são surpreendidos por uma bomba que eram os 2 aviões Boeing. Pois bem, o que nós divulgamos aqui com o IDEB tem um impacto, talvez ainda maior do que aquelas bombas que explodiram e derrubaram as Torres Gêmeas. É a bomba da omissão do Brasil com a educação de suas crianças. Ali, naquele dia, 11 de setembro de 2001, foram assassinadas quase 3 mil pessoas. As famílias até hoje não se recuperaram. As vidas foram perdidas. O prédio, 2 foram derrubados e outros ao redor. O país passou a viver num pânico contra o terrorismo. Ninguém pode menosprezar aquele ato. Mas é preciso analisar que no lugar daqueles 2 prédios já tem um outro construído. As famílias que mantêm o sofrimento, e nunca esse sofrimento vai desaparecer, mas vão aos poucos se recuperando, só os mortos não serão recuperados. A luta foi despertada para enfrentar o terrorismo. Aqui, senador Medeiros, senador Telmário, as consequências são de mais longo prazo e mais difíceis de corrigir. Aqui não se está derrubando o prédio que a gente constrói em outro lugar. Aqui se está desfazendo gerações de brasileiros que são incapazes, por falta de receberem a educação correta, de participarem da vida nacional plenamente e de construírem um Brasil moderno, progressista, como nós todos desejamos. O IDEB é a prova de uma bomba de proporções gigantescas sobre o nome da omissão com a educação no nosso país. E esse IDEB, que é uma vergonha, porque nós definimos metas e não cumprimos, mas mais grave, metas minúsculas de notas, porque deveríamos ter como meta 10. Deveríamos ter como meta dizendo 10, sabemos chegar, mas 9, 8. A meta é 4, pouco, a meta é 5, alguma coisa, e nós ficamos, em alguns níveis da educação, abaixo dos 4. Isso é um suicídio. É como se estivéssemos explodindo uma bomba contra nós próprios, por causa da omissão, por causa de não fazer o que deveria ser feito ao longo de décadas. Entra governo, sai governo, um governo promete, outro promete, e nada. Aqui e ali tem uma cidade que melhora. Tem um Estado que melhora, mas o Brasil piora. Piora, senador Telmário, porque em educação, mesmo quando a gente melhora, se a gente melhora menos do que os outros, a gente está piorando. Se nós melhoramos menos do que os outros, nós estamos piorando. Mais grave ainda, porque mesmo quando a gente melhora, a melhora é para uma classe social, não para outra. As pessoas não percebem como o IDEB carrega, senador Telmário, algo que ninguém vê. Primeiro, no IDEB do ensino médio, só entram nas provas para chegar àquele valor minúsculo, pequeno, insignificante, os que estão no ensino médio. 50% nem entra para fazer o exame. Se nós pegássemos 50% que não chegaram ao ensino médio e colocássemos na média para calcular o IDEB com nota 0, caía para metade. Não está explícito.
Está escondido. Aquele número não reflete a realidade. É como se a gente estivesse medindo uma febre com um termômetro que só medisse a metade da temperatura. E, além disso, o IDEB não mostra a diferença entre a qualidade da educação da parcela rica e a qualidade da educação da parcela pobre. Então, o IDEB esconde dois fatos. Os que não estão sendo avaliados, que não estão na escola, e a desigualdade dos que estão na escola entre aqueles que estão em escolas boas e aqueles que estão em escolas ruins. Essa é a tragédia que a gente está enfrentando. É uma calamidade que nós estamos tendo e ninguém fala em calamidade. Senador, quando a gente vê, como em Mariana, uma enxurrada de lama, todo mundo vê a calamidade. Quando a gente vê a seca lá no seu estado de nascimento e no meu, a gente vê a calamidade. Quando aparece uma inundação, a gente vê a calamidade. Na educação, a gente não percebe como uma calamidade, mas é uma calamidade. A educação sem qualidade é a desconstrução de um país, senador Regufe. É a desconstrução de um futuro que não aconteceu ainda e que, quando acontecer, porque o tempo é inexorável e virá, será feio, ineficiente, com baixa produtividade, com violência por causa da desigualdade. Está visível a calamidade embutida nos resultados do IDEB. Está visível para quem quiser analisar um pouco. Para quem não ficar só no número, quem olhar por trás dos números, quem perceber que hoje no mundo a educação é a base do progresso. É a base da construção de uma sociedade justa, é a educação. Não estamos percebendo. Eu creio que o presidente Temer deveria decretar calamidade pública e convidar todos os brasileiros a enfrentarmos essa calamidade. Talvez constituir um pequeno grupo de pessoas que tragam uma proposta, não para 2 anos de governo, mas para os 20 próximos anos. E juntos tentarmos fazer isso. Nós usamos 7 anos para fazer as Olimpíadas. Conseguimos. Em 5 fizemos a base de Brasília. Conseguimos. Por que a gente não consegue imaginar 20 anos na frente de uma geração de brasileiros? Por que não? Porque não percebe a calamidade que vem depois. Porque continua achando que é possível esse país crescer na economia sem educação. Não tem como, gente. A causa dessa recessão foi a irresponsabilidade do governo anterior. Mas a causa mais profunda é a baixa produtividade de nós brasileiros, que vem da falta de educação. A violência pode ser culpa da falta de polícia hoje, mas o que está por baixo é um país que não conseguiu se educar plenamente para que a violência não seja um caminho que alguns têm que recorrer para sobreviver. Não percebemos a calamidade, não decretamos calamidade pública, até porque é mais do que pública, é uma calamidade histórica. Uma calamidade que destrói a história do país. Foi coincidência que o IDEB tenha surgido esse ano, todo ano é a mesma coisa, mas foi uma coincidência que esse ano tenha saído à véspera da lembrança da tragédia do atentado terrorista das Torres Gêmeas em Nova York. Mas é uma maneira de nos lembrar que aquela calamidade se conseguiu reconstruir. A calamidade da educação de base degradada como é a nossa, que nós oferecemos às nossas crianças, essa vai ser muito difícil de ser recuperada. Por isso, quanto mais cedo iniciarmos, melhor. E para iniciarmos, é preciso a consciência de que é uma calamidade histórica o que estamos enfrentando. Senador Temário, eu gostaria que o Senado pudesse decretar calamidade pública. Não sei se pode, pedi que estudassem. Mas, se não puder, é preciso que um governo decrete calamidade pública um dia no quadro educacional brasileiro, para ver se daí a gente cria
eu vou usar a palavra certa, a gente crie constrangimento, vergonha e procuremos usar nossos recursos para superar essa calamidade. Eu gostaria